celular aqui, tá Ok, bom? beleza. Estamos dando feedback. Então, pessoal, esse bimestre todinho, né, nós começamos a falar sobre série de Fourier, mostramos a série de Fourier, né? Então, par, ímpar, né? Mostramos uma série de ondas, vocês fizeram alguns exercícios, né? Até que nós chegamos à série exponencial, né? Semana passada, aí falamos, retrasada, umas 2 semanas atrás, começamos a falar sobre série exponencial. E na série exponencial nós pulamos para falar sobre o FFT. Né? Falamos sobre o FFT. Aí na série exponencial. E depois fomos para o cálculo da série de Fourier propriamente dita. Vamos bolar um pouco mais na frente aqui. Que é essa aqui. Nós fizemos o cálculo da TDF, né, que seria, a gente fala normalmente a gente fala como DFT. DFT, transformada de Fourier discreta. Né? Então, da equação, né, de contínua, nós transformamos ela numa equação discreta. Né? Transformamos ela numa equação discreta. Então, os coeficientes seriam nossos equivalentes a NBN, né, numa série sinusoidal. Na série exponencial, ela tem esse índice Dn. E aí nós fizemos algumas simplificações, adaptações, né? E encontramos criamos essa variável Wn aqui, né? Que é representado por esse cara aqui. Pegamos da equação original, né? E fizemos essa definição aqui. Então, nossa equação fica parecendo até uma equação escalar, né? Sem exponencial. Mas, na verdade, no fundo, esse Wn aqui carrega esse cara aqui. Né? Aí mostrei para vocês o cálculo, tá? Mostrei para vocês no MATLAB, uma DFT feita no MATLAB, um algoritmo feito por mim, né? Mostrei o tempo de execução dele para vocês, né? O tempo que leva para ser executado uma DFT, né? E depois eu mostrei para vocês aqui como é que se processa o cálculo, na verdade, da DFT, que seria esse cálculo aqui que eu estou mostrando aqui, né? E DFT, né? Mostrei DFT. E depois falamos sobre o DFT, esse cálculo, o cálculo bruto, onde você tem várias multiplicações e várias somas, né? Onde você acaba demandando um tempo muito grande de cálculo, né? Esse é o cálculo da DFT. Semana passada nós falamos sobre isso. E depois eu mostrei algumas coisas que a gente vai utilizar para calcular o FFT, que é a transformada rápida de, né? A rápida de Fourier. A transformada rápida de Fourier, a minha internet está muito lenta. Muito lenta hoje. Na transformada rápida de Fourier, nós mostramos algumas coisas que fazem a simplificação dos cálculos, né? E aí mostrei o passo a passo aqui das simplificações, utilizando 2 fatores, que seriam a simetria, né? Que você vê aqui a simetria por esse círculo, essa circunferência, vamos dizer assim, a circunferência unitária aqui, né? Essa circunferência, né? Tem essas setas aí, né? Então você tem uma simetria. Vocês estão vendo a seta aí? Não, né? Está demorando muito. Aí, essa circunferência aí, né? Então, nessa circunferência aí, você vê deixa eu mudar de posição aqui. Isso melhora essa internet aqui. Tem alto desempenho, vai ser melhor, mas ela melhora a internet. Então, esse cara aqui é a simetria, né? Nós usamos a simetria, né? Que a gente viu aqui também na semana passada. E também vimos a questão da periodicidade, né? Onde o W0 igual ao W8, né? Como se fosse rodasse 360, né? Como se essa circunferência aqui tivesse dado uma volta, né?
Tem um W0. Nossa, mas está muito lento. O W81, o W82, o W83. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim. A imagem está travada aí na não tela. Hã? Hã? A imagem está dando Congelado, né? congelada. Deixa eu tentar mudar de novo a minha internet. Só que acho que vai cair a comunicação. Estão vendo a tela? Não, não estão vendo a tela, né? Está travado ainda. Está travado ainda. Voltou, né? Não voltou, mas voltou ali de novo. Agora saiu. Saiu, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí. Nossa Senhora. Nós estamos vendo ali. Estão vendo aí? Não, né? Tô vendo seu vídeo aí, cabeça cortada. Vou falar então. Na verdade, eu vou falando aqui e depois eu vou ver se eu consigo ir mostrando aqui. Porque a tela tá. Eu tô pedindo a apresentação da tela, mas ela não está aparecendo. Não, tá aparecendo não. Não. Muito estranho. Hã? Estranho, hoje a sua internet tá ruim, o que tá acontecendo? Porque o celular está funcionando, mas no computador não está funcionando nem a pau. Já iniciou o seu roteador aí? Voltou a sair, não. Desconectei. Espera aí. Sua tela congelou aí de novo. Deixa eu ver isso. Vamos ver se ele vai conectar agora. Espera aí. Então, vamos mudar de lugar aqui. Só para ver se melhora, tá? De repente, a posição que eu tô aqui, não sei, parece que o computador não tá. Você não tá no mesmo lugar que você fica todo dia, não? Toda hora? Não, normal eu fico aqui, cara. Mas hoje eu não sei, porque o computador não tá. Você vê que o problema não tá no computador, porque no celular não.
Tá funcionando, né? Vai ver, ele entendeu que a matéria acabou e tá cansado. Quem sabe, né? Ou o senhor tava rodando as questões da prova nele aí, ó. A prova difícil. Aí É, bugou o computador, viu? hoje eu tive uma pessoa que, a pessoa que faz a limpeza aqui em casa, teve aqui em casa. Tô achando que ela deu um toquinho lá no radiador. É dar uma reiniciada nele pra ver. É, eu já tô pensando nisso. Aí apareceu a tela aí. Só um minuto pra mim. Só vou mudar de posição aqui em casa, pra ver se melhora, tá? Show. Tá bom, pessoal. Dá minutos, tá? Beleza. Ó, tá Fala, me professor. ouvindo? Ouvindo sim. Mudei de posição aqui. Vamos ver se vai agora. E agora? Ainda não tá apresentando. Agora sim, apresentou. Beleza, gente. Então, na verdade, na semana passada nós falamos sobre isso aqui, né? Simetria e a periodicidade, né? Então, com 8 pontos, né? Nós pegamos 8 pontos e falamos sobre a simetria e a periodicidade.
Nesse caso, né, da simetria e periodicidade, é uma forma de você economizar nos cálculos da FFT. Então, na semana passada eu mostrei para vocês, né, quem não assistiu pode assistir o vídeo depois, né, que esses dois fatores fazem com que a gente diminua bastante o cálculo. Então, eu mostrei aqui que os cálculos, né, eles foram reduzidos de forma significativa, assim, por exemplo, esse primeiro, o x0 aqui, ó, a gente não tem nenhuma multiplicação. O x4, né, você vê que ele está sempre multiplicado por W0. Então, se você colocar em evidência aqui, você fica com os fatores, todos eles com uma multiplicação só. Você vai pegar várias somas e uma multiplicação só, porque o W0 pode ficar em evidência aqui. Então, nesse processo de substituição, né, por causa da periodicidade da simetria, a gente vai reduzindo o número de multiplicações, que são normalmente fatores que influenciam muito na parte computacional, né, ou seja, no custo computacional, né, e o tempo que você leva para fazer o cálculo, e por isso você acaba minimizando esse tempo. E por isso esse nome, Fast Fourier Transformer, né, que é o FFT, né, transformada rápida de Fourier. Isso por quê? Isso acontece por na redução do número de cálculos que a gente faz com o algoritmo do FFT. E o algoritmo FFT é baseado nessas simplificações que eu estou falando com vocês aqui. Então, por exemplo, ó, aqui você já vai ver aqui alguns fatores. Por exemplo, ó, o x0, né, seria o primeiro elemento da frequência, que é o x maiúsculo 0. Ele é a soma de todos os pontos que nós pegamos e escolhemos no tempo. Aqui o x4 também, ó, ele praticamente quase tudo aqui é uma soma de valores, né? Os pares, separa-se os pares e os ímpares, e muda o sinal, né? Olha lá, os pares e os ímpares, e multiplica por W0. Então, aqui eu só tenho uma única multiplicação. E aí você vai ver que todos os outros pontos, né? Porque no caso aqui a gente está fazendo o FFT apenas 8 pontos como exemplo, né? Obviamente a gente vai fazer, na prática, algumas coisas com muito mais pontos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Então, ele fez aqui, ó, os cálculos, né? Foi fazendo os cálculos até o 8º ponto. E esse 8º ponto, ele separou praticamente pares e ímpares. Normalmente isso é feito no algoritmo, né? Os algoritmos de FFT separam os elementos pares e ímpares. Você vê que os pares nunca estão misturados com os ímpares, né? Ó. E você vai ver que, embora tenhamos 8 pontos, nós só calculamos até o W3, que seria o quarto, né? Então, nós só calculamos. Você vai ver que inicialmente eu tinha até o W8. Lá no DFT, ó. Aqui, ó. Não só tinha até o W8, né? Desculpa. Você tinha do W0 ao W49. Isso para 8 pontos, né? Você imagina a quantidade de cálculos que é feito com a coleta de dados, por exemplo, de 1000 pontos, né? Então, a quantidade de dados que eu teria que fazer o cálculo, né, seria muito grande, mostrando que o W é uma exponencial aqui, ó. Essa exponencial aqui, ó. Essa exponencial. Então, a quantidade de cálculos que eu teria que fazer é muito grande. Então, se no caso aqui, por exemplo, eu criar esses Ws, 1, W2, W3, como se fosse uma constante, né? Uma constante complexa, você vai ver que a quantidade de vezes que eu vou ter que fazer esses cálculos diminui muito. Você vai ver que lá no final, né, no cálculo da FFT, embora que eu esteja até o 49, lá embaixo no cálculo, que resulta no mesmo resultado que esse daí de cima, né, do DFT, a gente só está usando até o W3, ó. Até o W3. Aqui, ó. W0, W2, W1 e W3. Isso por causa da periodicidade e da simetria. Então, se reduz bastante os seus cálculos utilizando essas duas técnicas, essas duas particularidades das funções complexas, né? das funções complexas. E aí, semana passada também mostrei esse programa aí, né? Para fazer o cálculo do DFT e do FFT. Mostrei no MATLAB. Nós plotamos esses gráficos aqui. E agora eu vou apresentar para vocês o seguinte, eu vou apresentar 2 trabalhos que ano passado nós cobramos, né, fizemos, né?
no 2000, acho que um foi 2019, outro foi 2017, que fizemos parecido com o que vocês provavelmente vão fazer, né? Só para vocês terem ideia do que vocês vão fazer para avaliação do semestre. Não significa que é igual, não significa que vai ser igualzinho, mas é uma referência de avaliação que eu coloquei ano passado e ano retrasado. Deixa eu ver aqui, fiz download de um dos trabalhos de alguns alunos, né? Para vocês terem ideia de... Não sei se está aqui. Não está, não. Então, esse aqui trabalha, ó, um trabalho, isso aqui, vamos ver aqui. Esse aqui trabalho aqui foi de 2017. Então, esse trabalho aqui, vamos ver aqui, ó. Ele tem vários itens, né? No caso aqui era um grupo, né? Cada grupo tinha uma... Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Caiu? Caiu de novo, não? Alô, alô? Tá me ouvindo? É que o Lucas falou caiu aí. Lucas, tá ouvindo, Lucas? Ah, tá. É que você escreveu caiu aí, eu falei. Beleza. Estão me ouvindo, né? Estão vendo a prova aí? Essa aqui foi a prova do 2017, tá? Beleza. Então, o que aconteceu naquela época, né? Você trabalha aí, né? Esse trabalho consistiu de várias questões, né? Vamos ver se ele colocou enunciado aqui. Se não colocou enunciado, tem que pegar o enunciado. Então, a primeira coisa aqui era plotar, utilizando o MATLAB, o gráfico no tempo relacional relativo ao grupo. Então, tinha um sinal, né? Em que eu enviei esse arquivo para eles, os alunos, né? Eu coloquei na nuvem, que no caso aqui, o grupo 6 era dado por esse arquivo texto aqui, né? Onde tinham os dados para serem retraçados do espectro Fourier. Vocês não sabem como é que é a forma de onda, vocês não sabem como é que é o FFT deles. Eu te mando um pacote de dados e eu peço para vocês fazerem o FFT, traçar o FFT deles. Eu só dou aqui o tempo de amostragem, né? Deu o tempo de amostragem e você tinha que fazer a plotagem dele. No caso desse grupo aqui, né, eles pegaram o arquivo na nuvem, né, e plotaram ele. Então, eles fizeram um comando aqui, usaram o comando plot, né? Obviamente, que eu falei com vocês, a gente vai ter que usar muito o MATLAB, né? Agora, o MATLAB passa a ser uma ferramenta de fundamental importância, tanto em processamento de sinais como controle, e quem sabe também em engenharia investigativa. Esse aqui é o programa-fonte deles, né? Os alunos, né? Então, eles plotaram aqui, ó, eles pegaram o arquivo, fizeram a carga do arquivo, né? E pegaram o comprimento dele e plotaram ele aqui, ó. Plotaram o gráfico. Vamos ver a plotagem dele aqui. Então, na verdade, esse programinha que ele fez aqui é para plotagem do gráfico. Vocês estão tendo a vantagem de estar com o arquivo, né? Eu estou mostrando o programa pronto, né? Eles, no caso, eles não tinham um programa pronto, né? Vocês têm um programa pronto que vocês vão ter esse vídeo, né? Então, teoricamente, vocês podem ver esse vídeo depois e dar uma olhada no programa do grupo, né? O grupo que foi feito em 2017. Então, eles plotaram o gráfico, e no caso desse grupo, o gráfico deu esse cara aí. Esse sinal é periódico? É uma pergunta. Ele é um sinal periódico. Então, ele pode ser representado numa série de Fourier, né? Pode ser feito uma série de Fourier. E aí, né? A gente vai ter que ver o espectro dele. É um sinal bem esquisito, né? Parece um ruído, né? Parece uma coisa meio ruidosa, né? Mas esse é um sinal que foi entregue para esse grupo 6. Cada grupo tinha um sinal diferente, esse grupo foi esse sinal. Obviamente, eles não sabiam como é que era o sinal, eles só tinham um arquivo. Foi enviado um arquivo para eles e eles traçaram esse gráfico aí baseado no arquivo que eles tinham. Né? Então, ele tem um arquivo, um apanhado de... Deixa eu colocar aqui economia de energia, porque estou sem bateria aqui, eu fui para desligar. Então, ele veio, né, e traçou esse gráfico aqui. Tá?
Aí aqui perguntava, ele falou aqui, né, qual é a frequência fundamental. Vocês vão ver aqui que o tempo aqui, ó, deu 1 segundo. Então, ele colocou aqui que a frequência é de 1 Hz. Ó. Então, nossa frequência fundamental, a frequência do sinal, é a frequência, né, a periodicidade do sinal é o período do fundamental, ou seja, a frequência fundamental. Então, no caso aqui, como o nosso período do meu sinal é 1 segundo, a frequência fundamental é 1 Hz. Então, ele colocou aqui que a nossa frequência é de 1 Hz. A questão 2, eu solicitava que ele produzisse um programa que calculasse a FFT para a forma de onda dada pela equação do MATLAB, descrita na equação 1, respectiva ao grupo, baseado nos fatos da periodicidade e simetria. Então, na verdade, isso aqui você vai ter que já produzir um programa que calcule a FFT. Então, aqui, no caso desse grupo, né, eles fizeram um programa, pesquisaram, né, estudaram, né, e fizeram esse programa aqui. Aqui é a plotagem do sinal, né? E aqui ele fez o cálculo da DFT, do FFT. E aqui, no caso, ele colocou o comando TikTok para verificar o tempo de execução. Calcular o tempo de execução. Então, por isso ele usou o início e o fim para calcular o tempo que ele levaria para fazer esse cálculo. Tá? E aqui, na verdade, como vocês podem ver, isso aqui é uma função, tá vendo? Essa função foi criada por eles, porque o programa tinha que ser feito por eles. Então, aqui está o programa que ele fez. Ó. Tá? Ele se baseia nessas duas, nas premissas Eles se baseiam na premissa da periodicidade e da simetria. Então, eles fizeram a sua função, ó, fizeram a função, né, e chamaram aqui o comando que eles produziram. Isso aqui foram os alunos que produziram esse algoritmo. Então, esse algoritmo de FFT aqui, ó, foi produzido pelos alunos. Tá? Eles produziram o programa aqui. E aí plotaram o seu gráfico. Então, aquele sinal no tempo, né, que vocês viram lá em cima, né, esse sinal aqui, que está no eixo tempo, né, está no eixo tempo, esse gráfico aqui, ó, que eu passei como um arquivo de dados para eles, eles fizeram a plotagem do espectro, e aí eles tiraram fizeram o seu programa, né, no MATLAB, eles produziram esse programa no MATLAB, né, e aí traçaram o espectro, né, sem utilizar o comando MATLAB, eles fizeram o seu próprio comando de FFT. Esse algoritmo que eles usaram, ele tem o nome de Radix2. Radix2. E aí eles traçaram esse espectro aqui. Então, esse espectro de frequência aqui, ó, é o espectro de frequência daquele sinal que está lá em cima. Você vê que ele é bem tumultuadinho, né? Bem rachuradinho. Aqui, né? Ele não botou aqui o cursor, não sei se na frente ele coloca. Mostra pra gente que a gente tem um nível DC, né? Ó, um nível de corrente contínua. Tem um nível na frequência fundamental. E aqui parece que nós temos praticamente quase tudo, todos harmônicos. Então, ele mostrou lá pra gente. Aqui deu um zoom, né? Então, ele mostrou aqui que, aqui, ó, a frequência fundamental é 1, né? Então, vai ser bem próximo aqui, ó, 0,976, né? Então, ele pegou aqui o ponto, tem um valor DC, ó, de corrente contínua, frequência 0, e tem um valor com uma amplitude de 1,7, né? E aí vai, né? Frequência fundamental, segundo harmônico, terceiro harmônico, desculpa, terceiro não, quarto harmônico. O terceiro, praticamente, você vê que não tem, ó. Parece que não tem, né? O quinto também não, ó. E o sexto praticamente não. Depois nós vamos ter no oitavo, ó. Então, ele praticamente, o 5, 6 e 7, ele não tem, ó. E ele vai partir logo para o oitavo. Então, no caso desse gráfico deles, eles tiveram alguns espectros em algumas frequências, em outras não. Outra coisa que ele verificou é que também nós temos aqui 1024 pontos. Né? Colocou com 1024 pontos. Esse algoritmo Radix2, ele normalmente tem que ser utilizado uma base 2, né? Utilizando o algoritmo na base 2. Aí depois eu peço para ele descrever o programa, né? Ele vai descrever o programa todinho que foi feito ali, ele vai detalhar, né? Olha, descreveu todinho, escrito, ó,
como ele fez aquele programa todo, né? Colocou aqui o tempo de execução dele, ó, 0,4119, né? Depois ele utilizou, eu pedi a mesma coisa, tá? Utilizando o próprio comando MATLAB, para fazermos a comparação entre os dois programas, né? No caso dele, ele executou nesse tempo aqui, né? E o programa do MATLAB, quanto tempo leva? Então, eles fizeram o mesmo programa, né? O mesmo sinal, pegaram o mesmo sinal, ó, e aqui eles utilizaram o comando do MATLAB. Não usaram, então você vê que a abertura do tempo aqui, que é o comando TIC, e o toque, e ele roda aqui o FFT, o comando FFT do MATLAB. E aí plota. Aqui é a plotagem dela. Então aqui ele não teve trabalho nenhum. Ele praticamente usou o comando que existe no MATLAB, que semana passada nós usamos também. E ele plotou. Ressalvas, né? Teoricamente, o gráfico não pode mudar. Então, o gráfico dele aqui tem que ser idêntico ao gráfico de cima. Então, isso é uma coisa que vocês têm que se atentar. Olhando o gráfico dele aqui, e olhando o gráfico lá de cima, olha lá. Sem zoom, né? Aparentemente, eles não parecem muito, né? Então, a gente vai fazer sempre muita comparação, né? Porque o processo de cálculo, embora ele faça um algoritmo diferente, ele não pode mudar o seu gráfico, né? Então, você tem que se preocupar com a questão de escala, por exemplo, que está de 0 a 2, ó. 0 a 2. Aqui está de 100, de menos 100 a 100. Então, por exemplo, vamos ver a escala dele lá. Já não está indo de 0 a 2, ó. Aí, o que acontece? Eu não consigo. Se você está comparando uma coisa com outra, você tem que comparar banana com banana, laranja com laranja. Então, se você muda a escala, já começa a ficar complicado. Embora ele não tenha mudado muito, né? Porque aqui é 2, né? Ele está com 1,6 aqui, é quase 2. Então, a gente observa o gráfico dele que aparentemente parece que houve uma mudança. Porque o gráfico não parece muito, né? Pode até estar com a mesma frequência, mas não parece muito. Então, é uma análise que vocês têm que se preocupar. Se você está fazendo o mesmo gráfico, mesmo com algoritmos diferentes, eles têm que dar o mesmo resultado. Tá? Então, isso é uma coisa que, no momento das perguntas, né, eu faço muito questionamento sobre isso. E aqui é o zoom, né? Aí ele colocou no zoom, ó, os valores aqui, ó, por exemplo, em x0 deu 1,64. No outro algoritmo, 1,7. São valores próximos, mas são valores que não são iguais. Ó. Aqui é 1,13 na frequência fundamental. Aqui vamos ver quando dá. 1,14. Próximo, mas não é igual. Né? Então, essas coisas que eu cobro muito, né? Você está comparando dois algoritmos, tem que ser iguais. Porque como é que eu vou comparar o tempo de um com o tempo do outro? Se às vezes eles têm uma diferençazinha de resultado. Eles têm que ser realmente iguais. Então, no caso desse cara, ele não colocou também o tempo de execução, né? Esse cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São coisas que são itens que são cobrados, que eu vou cobrar de vocês, essa lógica na entrega do trabalho, entendeu? Ou da prova, né? Estão entendendo ou não? Beleza. Então, sempre quando fizer a comparação de gráficos, eles têm que ter o mesmo parâmetro. Então, é o que eu estou falando aí. Aí depois eu pedi para descrever o programa, né? Ele descreveu aqui, ó, usando o comando MATLAB, então foi mais fácil, porque você usou o próprio comando que existe no MATLAB. Só que ele está falando aqui que o tempo foi de 0,0049. Então, na verdade, comparativamente o outro programa, deu um tempo, acho que menor, né? O outro deu 0,41. O algoritmo dele deu 0,41. É uma coisa razoável, né? Que o MATLAB, a gente não sabe qual é o algoritmo que ele faz, mas, obviamente, pela quantidade de pessoas que trabalham na empresa MATLAB, né, no network, né, obviamente, o algoritmo de FFT deles tem que ser mais eficiente que o nosso, né? Então, é natural que o nosso tenha alguma diferençazinha. O que não pode é esse algoritmo aqui ter um tempo maior que um DFT, né? Então, o algoritmo dele aqui, né, no MATLAB, deu um tempo bastante interessante. Depois eu peço para fazer o DFT, que é o que nós fizemos na semana passada.
Ou seja, sem simplificação nenhuma. Né? Sem simplificação nenhuma. Aí ele pega o algoritmo e pega aquele programa que, na verdade, eu fiz semana passada aqui com vocês. Então, ele praticamente fez o programa, né? Fazendo o algoritmo, né? Utilizando o valor direto, né? Da exponencial, né? Diretamente. Sem muitas simplificações. E aí ele plotou, e é interessante que ele plotou, e esse cara parece com o gráfico que nós vimos do MATLAB, do FFT do MATLAB. E aí parece que o programa que eles desenvolveram, né, pessoalmente, né, os programas que eles fizeram para a FFT, tem alguma coisa que não está correta. Porque, comparativamente, você vê que os três gráficos, né, ó, esse gráfico, o gráfico anterior e esse gráfico aqui parece com o anterior, que é do FFT, do MATLAB. Mas não parece com o primeiro, que foi o FFT produzido pelos alunos. O valor é até igual, ó, 1,64 do DFT com o FFT do MATLAB. E ele pediu para descrever também o detalhadamente o programa, então ele falou aqui sobre o programa que ele fez. Ele vai descrevendo detalhadamente o programa. Aí ele fez uma comparação entre eles. Né? Comparação entre os três métodos. O método desenvolvido pelo MATLAB, o método desenvolvido por eles, em FFT, e o tempo do DFT. Então, você vai ver os três tempos aqui. Ó. MATLAB, o FFT desenvolvido por eles, e o DFT, sem nenhuma simplificação de cálculo. Obviamente, os tempos são coerentes, né? Ou seja, o tempo do DFT é maior, o tempo do desenvolvido por eles é um pouquinho menor, bem menor, né? E o MATLAB muito menor. Depois, nesse caso aqui, o nosso problema aqui agora para o quarto ano, eles não estudaram isso aqui, né? São os filtros Butterworth. Então, é uma diferencial que nós vamos perder por ter juntado as turmas, né? Então, os filtros que nós aprendemos no quarto ano, né, com os alunos do quarto ano, que hoje estão no quinto, né, a gente faria esse trabalho aqui. Ó. Essa questão 9 já faz parte de você pegar aquele espectro de frequência e tirar uma frequência desse espectro. Então, você pegar essa forma de onda aqui, ó, e já projetar um filtro analógico, né, que consiga retirar a frequência fundamental desse sinal aqui, né? Vamos ver ela pegar o sinal no tempo. Ou seja, pegar esse sinal aí e tirar a frequência fundamental. A frequência fundamental, teoricamente, é uma senoidal, uma onda senoidal ou cossenoidal. Então, pegar dessa onda aí e tirar a frequência fundamental dela com o filtro é um desafio. Vamos ver como é que eles desenvolveram aqui. Ó. Então, eles projetaram um filtro. Quem é do quarto ano, né, que está no quinto ano hoje, né, sabe o que significa isso aqui, o filtro Butterworth, né? Vocês vão estudar sobre filtro esse ano, mas eu não vou entrar no detalhe do seu cálculo. Nós vamos usar ferramentas do MATLAB que falam sobre filtros analógicos, ou digitais, né? Que aqui a gente vai falar sobre filtro digital. Diferente do filtro analógico que a gente tem lá no MATLAB. Então, aqui vai ser um filtro, a gente vai falar sobre filtros digitais. E aí ele explica como desenvolver esse filtro, né? Coloca aqui os filtros projetados. Né? Projetaram vários filtros. Pegaram o diagrama de Bode deles. Que também vai ser matéria do quarto BU, na quarta, do quarto ano, né? Ano que vem o pessoal do quinto, que está no quarto ano, vai estudar comigo, né? Então a gente fez os espectros de frequência. E aqui é o resultado deles, né? Jogaram o filtro que eles projetaram, né? O filtro que eles projetaram, acharam os coeficientes e jogaram para eles aqui. No caso, esse filtro aqui, ele tem que ser um filtro digital, porque nós estamos falando de sinais digitais, não estamos falando de sinais analógicos, mas eles fizeram um filtro analógico, converteram ele usando o método bilinear, né? E vocês também estudaram isso bem mês passado. E converteram para um filtro digital. E plotaram. Vamos ver se ele plotou aqui, ó.
Ele pegou o sinal dele, aqui é o sinal dele, ó, pegou o sinal dele e jogou no filtro. Então, o sinal dele é esse aqui, ó. Original, né? Não já viram lá em cima. E aí ele produziu aqui no... Vamos ver onde ele produziu aqui. Pegou o espectro, né? Aí fez no Simulink aqui, né? Pegou o filtro que ele botou. Esse aqui é o filtro dele, ó, projetado por eles. O sinal de entrada, que é o sinal que ele já colocou com variável do MATLAB. E colocou aqui, ó, no osciloscópio. E também imprimiu aqui, ó, fez o espectro, botou um espectrômetro também no Simulink, né? Os alunos fizeram, colocaram um espectrômetro. E aí, plotaram. Olha que coisa interessante, ó. O sinal em preto aqui, não sei se está dando para vocês verem. Está dando para ver aí? Vocês vão ver aí que eles passaram o filtro no sinal. E aí o sinal, esse sinal preto aí é o sinal original. E eles filtraram para tirar a frequência fundamental. E a frequência fundamental é como se fosse uma senoide, mas com uma frequência muito baixa, 1 Hz, uma frequência muito baixa, uma dificuldade muito grande para você filtrar esse sinal, é uma dificuldade muito grande para um sinal com esse tipo de ruído aí, como se fosse um ruído, né? Essas barrinhas, né? Olha como é que ele conseguiu praticamente tirar. Olha o rosa. Não é uma senoide perfeita, mas é uma filtragem bastante interessante. Concorda? Daquele sinal doido que vocês estão vendo ali, ele conseguiu fazer a filtragem e gerar o sinal em rosa aí, usando os filtros que nós aprendemos no mês passado. Do ano passado, quem está no 5º ano. Tá certo? Só que ele converteu para um filtro digital, que é a matéria do no próximo bimestre para vocês. É provável que vocês já comecem a fazer esse tipo de filtro no mês passado. No mês que vem. Tá certo? Pessoal do 4º, 5º ano, vocês vão fazer esse filtro. Então, eles fizeram esse filtro e fizeram a filtragem. Tá entendido até aí, por enquanto? E como é que foi? Beleza. Então, fizemos o espectro, fizemos a forma de onda, fizemos o nosso algoritmo de FFT, fizemos o nosso algoritmo de DFT, tiramos a frequência fundamental, isso foi um dos trabalhos deles. Aí aqui, olha como é que ficou legal o espectro deles, olha que coisa interessante. Esses espectros, estão lembrados lá que o espectro original era esse aqui. Né? A gente vê uma série de, como se fosse ruídos aqui na lateral. Né? O sinal tinha uma bagunça espectral, né? Você viu uma bagunça espectral. E aí, depois que ele tentou filtrar, obviamente, ele não conseguiu filtrar completamente, né? Mas deu uma aliviada. É como se você, por exemplo, tivesse um sinal em processo e colocasse esse filtro que eles projetaram, né? Isso aqui foram eles que projetaram com os ensinos que nós demos na 4ª BI e aqui em processamento de sinais também, né? Em manipulação de sinais. E eles conseguiram fazer com que esse espectro virasse esse espectro aqui. Né? Ó. Então, há uma limpeza do sinal. Não sei se está dando para perceber vocês aí. Houve uma limpeza bastante significativa no sinal, tá vendo? Obviamente, essa aqui é a frequência fundamental, né? E esse aqui é um nível DC, né? Que talvez não incomode. Se a gente colocar um capacitor, a gente consegue. Então, vocês vão ver aqui que o sinal não está em zero. O zero é aqui, ó. O zero é aqui, ó. Tá vendo? Esse é o zero. Porém, o sinal está com um nível DC, ó. Tem um nível DC aqui, ó. Então, por isso, você vê aqui no espectro um nível DC, né? E a frequência fundamental. Então, ainda saiu, por isso dá aquele ruidinho que vocês vê que o sinal não está perfeitamente, ainda tem uns ruidinhos aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, mas são muito pequenos. Né? Então, praticamente, o que a gente vê aqui do sinal é o nível DC, a senoide e alguns espectros pontuais aqui que nós estamos vendo aqui. Né? Então, pegar um sinal original de processo, vamos dizer assim, fosse um sinal num processo industrial, por exemplo, e tirar a frequência fundamental, foi o projeto que os alunos fizeram em 2017. Aqui eles apresentaram, aqui já usando outro filtro, há
Eles fizeram uma dinâmica aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eles usaram um filtro aqui, ó. E aqui já está com outro filtro. Aqui é outro filtro. E aí outro resultado. Vamos ver o espectro. Vamos ver se ele botou... esse aqui tirou o nível DC, ó. Ou vai tirar do nível DC. Então, praticamente, você vai ver lá, o sinal deve estar próximo de zero. Ó, realmente, o sinal está próximo de zero. E ficou muito próximo, sinceramente, ficou muito próximo dos senoides. A frequência fundamental. E você vê que a frequência fundamental mesmo, olha o período da onda. Ó. Se você pegar o período aqui até aqui, ó, daqui até aqui, há um atraso, né? Atraso há. Mas, praticamente, a frequência desse sinal é a frequência do sinal original. Né? Essa bagunça aqui, ela tem a periodicidade de 1 segundo. Esse cara aqui, ó, tem a periodicidade de 1 segundo. Ali foi um filtro analógico que ele usou. Está vendo que está em transformada de Laplace. Está numa transformada de Laplace. Aí depois eu pedi para eles fazerem a mesma coisa com um filtro digital. Então, aqui, ó, tem um filtro analógico, contínuo, e aqui está com um filtro digital. Tá? E ele fez o espectro, aqui estão os espectros, né, espectros, e aqui a forma de onda. Então, ele está fazendo uma comparação. Sinal original, sinal analógico e sinal digital. Então, ele vai fazer um sem filtragem, um com filtragem analógica, um com filtragem digital. E fez o espectro também. O espectro sem filtragem, o espectro com filtragem analógica e o espectro com filtragem digital. E olha que coisa linda. Que coisa mais linda. Sinal original em vermelho. Sinal analógico, filtragem analógica. E sinal com filtragem digital. Quando eu falo sinal com filtragem digital, é como se eu estivesse usando um processador de sinal. É um algoritmo que você faz, né, que a gente vai aprender a fazer no bimestre que vem, em filtros digitais. Então, ficou muito legal o trabalho deles, tá vendo? Aqui é o filtro digital, o primeiro filtro digital. Ele provavelmente usou o método bilinear, pegou o filtro analógico e transformou ele em digital usando o método bilinear, que foi o que a gente aprendeu no mês passado. Aí, ele, do filtro analógico e digital, ele fez a simulação no Proteus. Pegou aquele programa e fez o programa analógico, ó, pegou esse filtro analógico e projetou ele, o circuito que geraria aquela equação lá. Quem é do quinto ano já viu isso comigo. Quem é do quinto ano viu isso comigo. Ele usou, no caso aqui, uma configuração Saliquí, que é o que a gente já viu lá a gente estudou lá no quarto ano. E aí ele fez a projeção, colocou a equação, colocou os componentes, né, os componentes eletrônicos, e jogou no Proteus. Vamos ver se ele jogou aqui. Pegou o sinal, ó, original, ele carregou para dentro do Proteus, usou o filtro, né? Usou o filtro e vamos ver como é que ficou no Proteus. Então ele fez aí achou lá no próprio Proteus o diagrama de Bode, né? Pegou o diagrama de Bode. Aí você vê aqui no próprio Proteus o sinal original e o sinal filtrado analogicamente. Olha que coisa linda. A gente está vendo aqui a teoria indo para o lado prático. Ou seja, na verdade, ele pegou o sinal original e projetou um circuito eletrônico e filtrou o sinal. Ó. Ele projetou esse circuito aí, com todo o conhecimento teórico, ele fez a transformação, usando métodos que a gente usou no quarto ano, né? Usou e transformou esse circuito num circuito analógico com as equações que nós fizemos. Então, você está vendo aqui que nós fizemos. Usamos MATLAB, usamos Simulink, passamos para o Proteus e tudo bate. Todo o trabalho bate. Ó. Diagrama de Bode e tal. Achamos o sinal analógico.
né? Aí ele fez aqui o projeto, né? Do sinal analógico, o de teste. Tá ali o sinal. Aí depois ele partiu para o fio digital. Aí aqui nós temos a equação em Z, né? Que no circuito digital a gente tem, em vez de Laplace, a gente vai ter a transformada Z. E aí a transformada Z ele transformou na equação de diferenças, que a gente já estudou também. E fez o programa no PIC, né? Jogou um PIC aqui, ó. Pegou o sinal, né? Aqui o sinal, né? Colocou no PIC e usou conversão analógica digital, que é o que a gente também já estudou aqui em impressão em sinais. E fez a medição. Vamos ver como é que ficou. Olha só o sinal digital feito o programa. Não é circuito eletrônico aqui, ó. É um programa, o algoritmo no fio digital dentro desse processador. Tá? E aí ele mostra o sinal digital, digitalizado, né? Ou seja, o sinal original, verde, e o sinal depois filtrado. E vocês observem a relação que ele tem com o sinal que a gente fez no MATLAB. Ou seja, está mostrando a relação teórica e prática. Né? Aí ele colocou o programa no apêndice, né? Então o programa está lá. Aí depois eu peço para fazer uma comparação, uma discussão sobre tudo que ele fez. E aqui está o programa, que foi desenvolvido no MPLAB, né? Aqui está o programa que ele fez desenvolvendo. Então aqui ele está ali no canal analógico, né? Convertendo. Aqui é o filtro digital. Aqui ele está jogando filtro digital de segunda ordem. Né? Calculou o fio de segunda ordem, jogou os valores e jogou para a saída aqui, que no caso ele chamou de porta B. Ó. Ele pegou o valor e jogou na porta B. Então, a porta B aqui é a nossa porta. Vamos conferir lá no Proteus, que a nossa porta de saída é a porta B. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui nós temos a porta B como saída e tem 2 bits que estão na porta C. Na porta C. Então, vamos ver que está realmente na porta C lá. Está na porta C, isso mesmo aqui, ó. Então, ele pegou 2 bits da porta C e a porta B. Tá vendo? E aqui está o resto do programa deles. Então, aqui é o trabalho deles finalizado. Né? Você vê que eles completaram o trabalho, fizeram o trabalho todo. Em uma semana eles fizeram esse trabalho, né? Essa prova. Que eles chamam de prova porque, na verdade, são questões. Né? Então, na verdade, ele desenvolve cada questão, só que eles têm um tempo para poder executar. Mas é um trabalho que não tem mimimi, entendeu? É um trabalho muito bem feito. Né? É um trabalho que os alunos gostam muito de fazer. Né? Alguns reclamam, né? Ficam só reclamando e não querem fazer, né? Mas é um trabalho que traz um conhecimento gigante para os alunos. Um aluno que faz um trabalho desse tem um conhecimento. Esse ano, por exemplo, eu tive um aluno meu, né, que trabalha na Bosch, trabalha na Bosch, né? Trabalha até em Resende. Não sei se alguns alunos já conhecem. No passado, até estudou com a gente também com o Alan. Ele me questionou justamente sobre esses filtros, né? Digitais, né? Que ele queria colocar, ele tinha um sinal no processo dele lá, numa empresa que ele estava prestando serviço, e ele queria colocar o filtro digital no PLC, né? E aí eu conversei com ele, dei uma orientada nele lá para ele poder fazer. Então, na verdade, alguns alunos já levam esse conhecimento para a prática deles na indústria, na fábrica onde eles trabalham, na empresa onde eles trabalham. E esse exemplo aí é um exemplo prático, né? Ou seja, um sinal, o cara pegou um sinal, um arquivo, viu como é que era o arquivo e filtrou o sinal. Fez filtrar esse sinal. Tá claro esse trabalho, gente? O propósito, o início, o fim, o quê, entendeu? A profundidade do trabalho, entendeu? Isso foi um aluno do quinto ano que fez o trabalho, tá? Dos alunos do quinto ano de 2017, tá certo?
Só que alguns trabalhos não podem ser, talvez esse ano não consiga talvez realizar como eu fiz esse aí, né? Porque os alunos do quarto ano não estudaram ainda algumas coisas que nós vemos lá em sinais de sistemas. Se tivesse feito já tivesse feito sinais de sistemas, alguns conhecimentos que eles não têm, né? Eles poderiam ter, e aí poderia se aprofundar um pouco mais nisso aí, nessa questão do filtro. Embora a gente vai falar sobre filtro, principalmente filtro digital. Filtro digital dá para a gente falar. Só que vocês não têm mais noções, não vão entrar, a gente não vai fazer a teoria muito profunda disso aqui. A gente vai estudar a teoria na profunda no quarto ano. Tá? Esse foi um trabalho, foi em 2017. Em 2018, acho que foi 2018, deixa eu ver aqui. Esse aqui já foi um trabalho desenvolvido em 2018. Então, foi em 2017 ou 2018, tá? Então, esse de 2018, vamos ver como é que ele foi. Esse de 2018 já não foi diferente. Eu já fiz um trabalho diferente. Tá? Como é que ele foi? Eu não mandei o arquivo para o aluno. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo o que eu estou falando? Sim, estão ouvindo. Alô? Sim, estamos ouvindo, professor. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou passar os dois trabalhos aqui, e aí vocês veem assim, qual o trabalho que vocês gostariam de fazer? Esse primeiro ou o segundo? Beleza. Então, nesse caso aqui, eu dei a forma de onda para vocês. Tá? Então, essa forma de onda aí desse grupo, por exemplo, o grupo 4, né, que é esse grupo, foi essa forma de onda aí. Tá vendo? Essa forma de onda, né, eles tinham que fazer o cálculo dela de forma manual, né? Você vai ver que tem uma periodicidade aqui, ó. Senão se repete a cada, no caso aqui, 2 segundos. Então, a gente mostra aqui que a nossa frequência fundamental é 0,5, porque o nosso sinal se repete a cada 2 segundos. Então, nós temos uma frequência fundamental, que é o inverso de 1 sobre 2, e no caso é 0,5. Tá? Então, a gente tem aqui, eles se basearam que eles têm 6 retas. Tá? Então, no caso aqui, ó, é uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui. Então, uma, duas. Essa aqui poderia desconsiderar, mas ele acho que desconsiderar. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, então não consideraram, não. Isso aqui não considerou uma reta, isso aqui não considerou uma reta. Praticamente é uma vertical, né? É vertical direto. Essa aqui e essa aqui. Então, ele considerou essa reta, essa reta, essa reta, essa reta, essa aqui e essa. São 6 retas. Então, ele fez o cálculo das 6 retas. Aqui, ó. Reta 1, reta 2, reta 3, reta 4 e reta 5 e reta 6. E aí, ele tinha que fazer a série de Fourier manualmente, fazer a série de Fourier de forma manual, no formato exponencial. Então, você vai ver o que ele vai fazer jogando a equação, né? Ele calculou aqui, ó, o grupo calculou todos os coeficientes, né, para cada reta, né, usando a simplificação. A medida ele digitalizou o comando aqui, mas eles me entregaram na época e me entregaram em papel. O desenvolvimento do cálculo deles em papel. Tá? E aqui só está a parte digitalizada. Mas o cálculo todo manual eles mandaram para mim. Eles entregaram via papel, né? E ele vai calcular aqui os DNs. Os DNs, o DN da reta 1, DN da reta 2, DN da reta 3, e aí, no caso, são 6 retas. Então, ele calculou o DN de cada reta. Então, ele fez a série de Fourier para cada reta. Tá? Tá bom. Depois, ele substituiu
ele tem o cálculo dos DNs, substituiu na equação dele. Então, aqui está o DN1, DN2, da equação da reta 1, reta 2, né? Então, essa aqui, por exemplo, é da reta 1, né? Reta 1, reta 2, né? Ele foi calculando e colocando tudo aqui. Aqui está... aqui ele voltou no... Aqui, não, desculpa. Aqui ele está calculando o D0, né? Porque o sinal, ele não... Ele tem nível DC, ele não é... Ele não tem simetria. Tá vendo que ele vai de -4 a um 3 aqui, ó. Então, ele não tem simetria. Então, ele tem nível DC. Então, ele calculou aqui, ó, o D0. Calculou o D0. Aí, quanto no caso, o D0 dele deu 7/20. Então, ele colocou a equação geral aqui de y de t, usando as exponenciais complexas das 6 retas. Né? Aqui você está com o somatório das 6 retas, né? Os coeficientes das 6 retas. E aqui o nível DC, que é o D0. Tá? Aí ele traçou, pegou essa equação e plotou o gráfico com essa equação aqui. Olha lá. Ele calculou os DNs, todos que ele calculou lá, e colocou aqui. Ó. E aí ele plotou o sinal. Plotou o sinal. Não, aqui ele está botando errado. Plotou o espectro aqui. Aqui ele está plotando o espectro. Ele plotou cada coeficiente desse aqui, ele plotou, né? Cada coeficiente ele foi plotando e juntando para formar o espectro de forma manual. Então, ele fez aqui a plotagem do espectro de forma manual. E aqui embaixo, ele está plotando aqui a forma de onda, calculando pela série de Fourier. Ele não está plotando a forma de onda direta, ele está plotando pela série de Fourier. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Essa aqui é a plotagem do sinal feita usando o cálculo que ele fez manualmente. Aqui é o cálculo que ele fez manualmente. Então, aqui estão os coeficientes. Ó. E aqui ele faz fazendo o somatório da série de Fourier. Ó. Ele pegou o nível DC, né, foi somando e tal, e calculou, né, o D0 aqui. Ó, o D0 aqui. Ó. Somou aqui o D0, vai somando, 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 somando. E somou aqui o D0 no final, né? E plotou. E aí deu essa forma de onda que é idêntica à forma de onda que eles tinham, né? Aquelas 6 retas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mostrando que o cálculo que ele fez manualmente está correto. Então, provavelmente esse espectro aqui também está correto. Que ele fez manualmente também. Ó. O espectro que ele fez, teoricamente, foi com a equação que ele fez manualmente. Aí ele usou o comando FFT do MATLAB. Tá vendo? Ele usou o comando FFT do MATLAB. Só que eu faço uma ressalva aqui, que como ele tinha... Ah, não, se bem que ele não tinha. Não tinha. Ele pegou o sinal do tempo, que na verdade ele fez a plotagem usando o próprio MATLAB, fez a plotagem, né? E calculou o seu próprio FFT. E plotou. Então aqui é o espectro do sinal plotado. Obviamente, se eu te dou aqui, eu te dei a forma de onda. Mas se eu tivesse dado a equação para vocês, tá? Toma cuidado de não usar esse cara aqui, ó. Se eu te dei a equação, usa a equação, não usa o sinal montado nas frequências, tá? Toma cuidado com isso. Tem prova que às vezes eu dou o sinal e o cara usa o sinal que ele montou com as equações que ele montou da série de Fourier. Tá claro isso? Alô? Sim, ficou. Tá, então toma cuidado com isso aqui, tá? Eu, para mim, considero isso aqui um erro se eu te dei a equação. Se eu não te dei a equação, você usa esse processo de cálculo deles aqui. Quando eu falo, eu te dei a equação, eu dou a equação da forma de onda, tá? Da forma de onda. Aqui ele fez o cálculo da DFT, parecido com aquilo que a gente fez no trabalho anterior. DFT. Aí ele vai fazer o cálculo da DFT. Plotar.
fez um FFT baseado num algoritmo que ele montou. Aí ele montou um algoritmo aqui. Tá vendo aqui? Ele fez o cálculo, um algoritmo. Mesmo processo do anterior. Do trabalho anterior, né? Aí ele fez a plotagem deles, sempre de forma comparativa, vou comparando um gráfico com o outro. Aí ele explica aqui como é que é o algoritmo. Aí ele vai explicando passo a passo aqui o que é o algoritmo dele, de forma descrita, né? Escreveu como é que é o algoritmo, né? Aqui, ó. Tá falando como é que ele faz o processo de cálculo, tudo. A teoria do negócio, né? Fala sobre o que ele chama de butterfly, né? Que é o Radix 2 utiliza uma coisa chamada butterfly, né? O algoritmo que ele usou, né? Poderia ter usado outros algoritmos, mas ele usou esse algoritmo que a gente chama de butterfly. Na questão 7, ele faz a comparação dos resultados, que é igual aquilo que a gente fez no trabalho anterior. Fez alguns espectros aqui. Aí também fez um projeto de filtro analógico, que no caso de vocês já fica mais difícil fazer, né? Por causa do pessoal do quarto ano. Que é parecido também com aquilo que a gente fez no mês passado, no grupo anterior. Filtro digital, mesma coisa que a gente fez no grupo anterior. Então, ele pegou o sinal do grupo, parecido com o trabalho do grupo anterior. Aí ele plotou polos e zeros do filtro, né? E assim fez um projeto, fez simulação no Simulink. E aí, né, pegou a frequência fundamental, parecido com aquilo que o outro grupo também, no mestre de 2017, fez também, ó. Pegou os caras, ó, o sinal analógico, o sinal digital, né? E aqui ele fez o Proteus. Não, ele fez um filtro baseado em blocos no Simulink, que é esse cara aqui, e fez o projeto no Proteus. Olha lá. Esse é o projeto dele no Proteus. Do filtro, né? Aqui o projeto do filtro. Estou mostrando, passando rápido isso aqui, porque é muito parecido com o anterior, tá? E aí ele fez uma conclusão geral do trabalho, colocou o programa, né? Que nem o programa do grupo lá já passou, né? Então, você vai ver que são dois trabalhos diferentes, né? Um trabalho, ele é... Eu dou um arquivo e ele faz o trabalho. Esse não, você tinha um gráfico que eu entreguei o gráfico para você e ele faz o trabalho. Está entendendo a diferença de um trabalho para o outro? Um eu enviei o arquivo, você tinha que baixar o arquivo na nuvem. O outro, eu te dava um arquivo, um gráfico na prova mesmo e você fazia. Tá claro? Beleza, gente. Alguma dúvida aí? Essas foram as avaliações que nós já fizemos, tá? Então, eu estou mostrando isso para mais ou menos a base do que vocês podem cair para vocês na semana que vem, né? A prova acho que a primeira prova a primeira prova trabalho seria de processamento de sinais, que acho que é quinta, né? A primeira prova acho que é investigativa, depois processamento de sinais, depois na semana seguinte que nós vamos ter controle de processo. Tá claro? Alguma dúvida aí? Eu vou ter aula para gravar? Colocou. Ok. Pelo menos ela tá aqui gravando. Hã? Sim, ela tá gravando. Agora se você trocou aí os. Nossa, não sei se. Então, o que eu tinha de falar de processamento de sinais hoje seria isso aí. A gente pode fazer o seguinte, a gente dá uma parada agora, né, se não tiver mais nenhuma dúvida, e volta umas 8h30 para controle. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Porque controle eu tenho que dar um conteúdo maior hoje. Para fechar o conteúdo da prova. Tá bom? Beleza. Vamos voltar 8h30? Pode ser? Pode ser 8h30. Então tá bom, 8h30 a gente volta, tá bom? Beleza. Professor, Oi, pode falar. Pode falar quem me chamou.
Pode falar, fala, pode falar no microfone mesmo. Para todo mundo ouvir. Alô? Quem quer falar aí? Só chamando no microfone. Professor, fui eu, Leonardo. Pode falar. Professor, cheguei um pouquinho atrasado aí, porque eu tava na empresa, tava agarrado lá, tá tendo MP. Eu não peguei o início da aula. É um trabalho isso daí? Você vai passar o trabalho? Prova trabalho. Vou passar para vocês. Vai Uma prova. passar na plataforma? Você vai, por que é uma prova? Porque vão ser perguntas. E por que é um trabalho? Porque você vai ter mais tempo do que o normal. Não é a prova que você faz em 4 horas, entendeu? Ah, entendi, professor. Beleza. E você vai fazer usando MATLAB, vai usar MATLAB, entendeu? Então não pode ser, eu não vou considerar uma prova porque você não é uma prova escrita, entendeu? Como provas do mês passado, por exemplo. Entendeu? Beleza, Então eu professor. não chamo de trabalho, eu não chamo de prova. Eu chamo de prova trabalho, porque você vai ter um ambiente de casa, MATLAB, para poder desenvolver umas questões que eu vou perguntar para você, entendeu? Não, show de bola. Professor, vou fazer outra pergunta rapidinho. Hã? É em dupla? É individual? É em tri? Normalmente eu faço esse trabalho devido à minha dificuldade, eu boto um pouco mais de dificuldade e eu deixo fazer em dupla, tripla. Eu vou definir isso aí, mas eu acho Beleza, então, professor. dá para ter até esses grupos, esses trabalhos que eu passei para você, viu aí, né? Dificuldade aí, foram triplo, pessoas. Só que como de vocês eu não posso fazer algumas coisas aí por causa do quarto ano, do atual quarto ano, né? Porque o filtro digital, o filtro analógico, né? Eles não estudaram ainda. Embora tenha visto o filtro digital, né? Pelo método linear, o analógico, projetar um Butterworth, por exemplo, eles não sabem. Né? Que a gente estudou no quarto ano, né? Não, beleza, então, professor. Tá bom? O diagrama de Bode, eles não sabem o que é ainda, né? Ou se viram, eu não estou cobrando, porque eu não, na verdade, o diagrama de Bode vocês veem comigo lá, né? Realização, por exemplo, eles não estudaram. Eles não estudaram realização, não estudaram filtro Butterworth, não estudaram diagrama de Bode. Teoricamente, essas coisas todas eu falo no quarto ano, né? Tá bom? Beleza, Então vai ser uma prova, beleza. tá bom? Então, Show de 8h30 a bola. gente volta Obrigado. aí. Aí volta, 8 horas a gente volta aí pro 8h30 a gente volta. Tá bom? Beleza, obrigado, professor. Obrigadão, hein? Nada. Valeu.